Jonas fugiu da presença do Senhor e sofreu graves consequências. Hoje nós vamos falar das consequências da obstinação, da teimosia e da arrogância e o quão é importante para você receber instrução para que a sua vida não seja um desastre baseado na autossuficiência, na altivez e no orgulho. Já te convido a enviar esse conteúdo para pelo menos 10 pessoas. Dessa forma você vai estar colaborando com essas pessoas. E tudo que você faz de bem para o próximo, você recebe de volta e multiplicado. Então não perca essa oportunidade de semear o bem agora, compartilhando com pelo menos 10 pessoas esse conteúdo de live hoje. Então você que está aqui agora assistindo, eu já te peço que você interaja com o conteúdo, comente, curta, compartilhe e coloque aqui nos comentários as suas observações sobre o seu aprendizado. No texto de Jonas, capítulo 1, versículo 3, você vai encontrar o tema da nossa live. Jonas fugiu da presença do Senhor. E você que está agora com a sua Bíblia, peço que você abra. Nós vamos fazer uma leitura aqui. Você vai, quando possível, não agora, mas você vai ler o livro de Jonas na Bíblia, para depois você entender todo o contexto do que a gente quer apresentar aqui, tá? Então aqui eu vou ler parafraseado. Jonas, mesmo sabendo que Deus lhe havia ordenado, decidiu fugir para o lado oposto, embarcando numa viagem que o afastava completamente do seu propósito. Sua escolha desencadeou uma grande tempestade, afetando não apenas ele, mas todos ao seu redor. Quero que você se atente a esse finalzinho aqui, ó. Sua escolha, a escolha de Jonas, desencadeou uma grande tempestade, afetando não apenas ele, mas todos ao seu redor. Uma das piores consequências da obstinação é que as consequências não vêm só para aquele que é obstinado, mas para todos aqueles que estão ao seu redor. Então vamos transformar isso em 3 pontos, para que isso seja didático para a sua vida, para que isso seja aplicável para a sua vida, para que o Espírito Santo possa sondar seu coração e a gente possa transformar todo o conteúdo em algo aplicável, prático, objetivo e com resultados na nossa vida. Ponto 1. Quem está com seu caderninho, anote. Tem um pessoal que está acompanhando a gente, que tem colocado tudo no seu caderninho. Então, a obstinação de Jonas o levou ao lugar errado. E isso sempre cobra um preço. E é um preço muito alto. Você que está assistindo, você conhece a história de Jonas? Você compreende a história de Jonas? Você conhece pessoas que vivem ou viveram as condições e as consequências de um comportamento e um posicionamento ao de Jonas? Você já se comportou assim? Será que você não está se comportando assim? Jonas capítulo 1, versículo 3. Jonas fugiu da presença do Senhor. Jonas sabia o que era certo, mas insistiu em seguir sua própria cabeça. Essa obstinação o colocou, anote aí, no barco errado, na rota errada, na tempestade e depois no ventre do grande peixe. Irmãos, o que eu quero falar aqui hoje? Vou comentar com vocês o que me levou a vir fazer essa live. Eu estava vendo eu sigo um rapaz, um empresário, e eu acho muito interessante os comentários que ele faz, as dicas que ele dá, e ele estava comentando que ele começou a desenvolver conteúdo do digital e que isso deu certo, foi muito interessante. Ao mesmo tempo, ele fez bastante críticas sobre coachings, cursos, mentorias,
E naquele momento, que o conteúdo que ele estava oferecendo ali naquele vídeo já era algo que estava instruindo pessoas, que estava ajudando. Eu, por exemplo, me beneficiei desse conteúdo. E eu não costumo, apesar de eu não estar acostumado a comentar, eu comento alguns vídeos hoje em dia, tento ser interativo, já que eu estou usando a rede social, mas nem todos os vídeos eu comento. Então, eu comentei um vídeo, esse vídeo dele eu comentei o seguinte: todas as pessoas que atacam ou criticam de forma direta a mentoria e o coaching, a prática, né, do coaching, ou seja, é um trabalho como qualquer outro, um dia eles vão precisar desse serviço. E por que eu afirmo isso com tanta certeza? Primeiro porque eu fui um crítico, eu fui alguém que atacou no sentido de descredibilizar, de dizer que isso é algo de má fé, que isso é desnecessário, né, que as pessoas que fazem isso, elas são mal intencionadas, elas estão querendo ganhar um dinheiro fácil. Só que eu percebi ao longo da vida que muito dos erros que eu cometi, do tempo que eu perdi, das coisas que eu poderia ter transformado em algo melhor para mim, eu não consegui porque eu não ouvi alguém que estava ali disponibilizando uma instrução, ou um ensino, ou uma verdade para mim. E a conclusão que eu cheguei, depois de começar a entender um pouco do funcionamento da mente, dos gatilhos, de como a gente interpreta as realidades com a nossa mentalidade, tem alguém aqui dizendo que não está aparecendo a live. Tem alguém aqui que está assistindo e está tudo normal, a imagem está boa, o áudio está bom? Comenta aqui, está tudo certo, está ouvindo o som, está vendo a imagem? Então, eu criticava, né? Então depois eu descobri que, tá normal aqui, ó. Ó, Sara, então é o seu celular aí. Então o que acontece? Eu percebi o seguinte: a mentalidade, né, das pessoas é algo do cérebro, é algo do ser humano. A gente tende a não valorizar uma informação gratuita. Vou te dar um exemplo. Para alguns, tá? Porque nem todos os pais são sábios, apesar de que Deus, para honrar o princípio que ele ensinou, ele faz com que mesmo que o seu pai tenha uma ideia errada das coisas, a obediência te traga frutos. Porque se a pessoa que ela, até os 18 anos, né, que ela é menor de idade, e Deus fala para honrar os pais, então até os 18 anos você honra, inclusive com a obediência, e depois dos 18 anos você honra com reconhecimento, porque você passa a ser responsável pelas suas decisões. Mas até os 18 anos, mesmo aquele filho que obedeceu determinadas direções e instruções, talvez de um pai que não é tão sábio, ele colhe disso na vida dele por causa da honra e da obediência. Quando ele se torna maior, ele assume a vida dele, ele começa a colher os benefícios dessa honra. Mas a tendência humana é descredibilizar o que o pai ensina porque é gratuito e porque é uma pessoa próxima e é uma pessoa comum. Então a gente tem aquilo por comum. Todos os dias eu ouço ele falando a mesma coisa. Só que depois, quando a gente fica mais velho, as informações, elas passam, as informações que têm resultado, as informações verdadeiras, aquilo que realmente funciona, passa a custar mais caro. Então, como a gente foi acostumado naquela vida, a gente não honrou o pai, a gente não obedeceu o pai, a gente não teve o pai por alguém que estivesse dando uma instrução boa e correta para a nossa vida, a tendência é a gente repetir isso ao longo da vida. Então, a gente vai sempre ouvir pessoas que nos dão uma instrução para revolucionar a nossa vida, para mudar a nossa vida, e a gente não vai dar crédito, porque na nossa mente já está aquilo por algo comum, aquilo é gratuito, aquilo não tem valor. Então, algumas pessoas entendendo isso, e elas lendo Provérbios, porque inclusive em Provérbios fala sobre o custo da sabedoria, elas entenderam que a informação valiosa, ela tem que ter um preço. Por que ela tem que ter um preço? Porque ela contém valor. E quando eu não coloco preço, ela perde o valor. E algumas pessoas entenderam isso, alguns anos atrás.
Tudo que eu me envolvo, eu estudo, eu faço pesquisa e estudo profundamente. Tudo que eu me envolvo, eu quero saber no que eu estou me envolvendo. Então, algumas pessoas perceberam isso. Eles leram provérbios, porque muitas pessoas, empresários e outros empreendedores, eles começaram a ler provérbios no intuito de entender sabedoria para ganhar dinheiro, justamente para ganhar dinheiro. E eles começaram a perceber o valor da informação, o valor da sabedoria. Quando essas pessoas entenderam isso, rapidamente muitos deles começaram a enriquecer, porque eles começaram a vender muito caro as informações. Agora veja só onde eu quero chegar, tá? Pessoas que não pegaram gratuitamente informações valiosíssimas de pastores, porque o pastor, a primeira coisa que ele tem que fazer, né, na vida, mesmo ele não sendo pastor, ele é a Bíblia. Para ser pastor, ele é a Bíblia 10 vezes mais, ele vai se dedicar muito mais àquilo, porque é a chamada dele. Só que o pastor, as pessoas procuram um pastor, e o pastor ele te dá a sabedoria gratuitamente. Então a pessoa procura ele naquele intuito de dizer assim, olha, eu estou fazendo um serviço nobre, um serviço espiritual, eu estou compartilhando sabedoria, é gratuito. Só que não foi valorizado. As pessoas não valorizavam isso. As pessoas ouvem o pastor e falam, esse pastor só fala de dinheiro, esse pastor vem com umas conversas de não sei o que e tal. Só que a vida vai amassando essas pessoas. Então elas não conseguem desenvolver o casamento, elas não conseguem desenvolver as finanças, elas não conseguem desenvolver a vida empresarial, porque toda aquela sabedoria ela poderia ouvir do pastor. Só que é gratuito, então não tem valor. E eu estou falando isso porque não só porque eu estudei e pesquisei, porque eu vivenciei os dois lados, tá? E aí o que acontece com essas pessoas? Em algum momento da vida delas, elas vão passar por um problema. Só que o pastor não tem crédito na mente dela, porque o pastor ele só fala de dinheiro e tudo dele é Jesus e não sei o quê, e a pessoa perde a estima, ela perde a honra. E por que eu falei desse rapaz que eu assisti, que eu gosto de assistir ele, gosto do conteúdo dele, o fato de eu não concordar com o que ele falou não fez eu parar de segui-lo, mas ele criticou os coachings, ele criticou os mentores, e eu falei assim, toda pessoa que tem esse pensamento, eu escrevi isso lá nos comentários, toda pessoa que tem esse pensamento, um dia ele vai precisar de um coach, ele vai precisar de um mentor. Por quê? O que ele está falando é valioso, é muito valioso o conteúdo que ele dá para a gente, inclusive gratuitamente ali no perfil dele. Só que ele está descredibilizando o conteúdo dos outros. E tudo que você semear, certamente colherá. Então um dia você vai precisar de uma informação e você só vai encontrar essa informação com alguém que te cobre um alto valor. Porque quando ela foi gratuita, quando ela foi barata, você não valorizou. Então hoje tem coachings, tá? Eu conheço. Um deles eu faço mentoria com ele. E hoje, se você quiser ouvir o que eu falei de graça por 15 anos, ele cobra 50 mil reais para falar. 50 mil reais é a mentoria dele. Aí as pessoas dizem assim, eu acho um absurdo, eu acho caro. Mas quando foi gratuita, as pessoas não valorizaram. E eu comecei a entender alguns textos, profecias antigas, né, do Antigo Testamento, que dizia, vai chegar o dia que as pessoas vão procurar a palavra e elas não vão encontrar. Porque a sabedoria que Deus dá para um pastor, para uma pessoa, é uma unção, é uma graça, para que ele exerça essa função. Mas sabe o que eu escuto de muitos irmãos? Não preciso de pastor, a Bíblia é igual para todo mundo. Eu não preciso disso, eu não preciso daquilo. Eu faço por mim, eu faço eu mesmo. Eu sei como fazer, eu também sei ler. Esses pastores são gananciosos, só querem nosso dinheiro. Qual que é a colheita disso? Pagar caríssimo pelo que foi dado de graça. Então, por mais que as pessoas possam dizer assim, não concordo, existe uma coisa interessante na Bíblia. A lei da semeadura, ela não é por quem concorda e para quem não é para quem concorda e para quem discorda. Ela é igual para todos. Aquilo que você semear, certamente colherá. Agora eu vou falar para vocês porque que eu tenho certeza
que ao longo da vida, se a pessoa for um pouquinho sábia, em algum momento ela vai pagar. Ela vai pagar por informações que ela não valorizou de graça. Porque tem alguns problemas na nossa vida que a gente não vai encontrar a resposta. Ou a gente vai demorar muitos anos para encontrar essa resposta. E a gente vai gastar tempo, e tempo é a única coisa do mundo, para nós, para a nossa realidade, que não tem como você pagar, porque todas as outras coisas têm um preço, mas o tempo não tem. Porque se você pagar por um ano, não vai voltar um ano. Você pode ser o cara mais rico do mundo, se você pagar por um ano, não vai voltar um ano. Então vai chegar um momento da nossa vida que a gente vai falar assim, olha, passei dos 40, passei dos 50, eu não tenho mais tempo e eu vou pagar uma informação porque eu não quero gastar 10 anos para entender. Então eu vou pagar alguém que me fale em 1 hora. E as pessoas que entenderam isso, elas estão vendendo caríssimo. Então, por mais que as pessoas critiquem, né? Critica o pastor, critica o mentor, critica o coaching, que é um mentor, na verdade, em algum momento, a colheita dessas pessoas é ter que pagar. Eu não vou dizer que é uma colheita ruim, não, tá? Pelo menos existem pessoas para você procurar. Agora eu vou falar qual que é a vantagem disso, porque a misericórdia de Deus todos os dias é disponível. As pessoas que cobram 50 mil reais numa mentoria, elas te dão informações que valem muito mais do que 50 mil. Por quê? Elas te dão informações para você transformar esses 50 mil em 100, 200, 300, 400, ou para consertar áreas da sua vida que o dinheiro não paga. Então, por exemplo, por anos, eu trabalhei, eu e minha esposa, com casais. Aí eu pergunto, quanto vale a restauração de um casamento? Quanto vale alguém disponível na sua vida para te dar informações e direções que restauram completamente o seu casamento e, consequentemente, o casamento restaurado restaura finanças, restaura empresa, restaura tudo, porque as empresas não falem. O que fale é o dono. O dono, ele fale primeiro por dentro, e isso se reflete na empresa. O dinheiro é emocional, a empresa, ela é reflexo de quem governa ela. Então tem pessoas que eu e minha esposa trabalhamos com elas por um período, às vezes mais de 1 ano, 2 anos, e essas pessoas estavam sendo, vamos dizer assim, estavam tendo problemas no casamento e, consequentemente, isso refletia em todas as áreas da vida delas. Quando elas começaram a se ajustar no casamento, as coisas começaram a se alinhar. Só que quando a gente começou a colocar preço nisso, por que eu coloco preço? Agora eu vou explicar para quem talvez queira entender. Porque eu também entendi que a informação sem valor não tem preço. Aliás, a informação sem preço não tem valor. Guarde isso. Quer escrever isso para mudar a forma como você enxerga? Seja pastor, seja coach, seja mentor. A informação sem preço não tem valor. Pastor, eu não concordo com isso. Então, você vai viver uma vida completamente como... Por que eu estou usando o exemplo de Jonas? Jonas era obstinado. E Jonas quase afundou todo mundo. Porque a cabeça dele, ele colocou algo na cabeça dele. Claro, tem as motivações que a gente pode falar num outro dia, mas em resumo foi uma desobediência. E todo mundo que estava naquele barco ali começou a afundar junto. Até o momento que o pessoal percebeu ali que o problema era ele e decidiram jogar ele para fora. E quantas vezes na nossa vida, quando nós não somos o obstinado, a gente tem um obstinado no barco. E aí o barco começa a afundar e a gente não sabe o que fazer. Então, o pastor Felipe escreveu aqui, a informação sem preço não tem valor. Então, eu estava até falando com a minha esposa esses dias, eu falei assim, as pessoas não valorizam aquilo que é gratuito e quando é cobrado, elas vão atacar, elas vão dizer que o pastor é mercenário, esse mentor é mercenário, quer vender curso. Ou seja, o problema não está no que você faz, o problema está na cabeça da pessoa. E geralmente quem faz esse tipo de crítica são os obstinados, são aqueles que mais precisam. Eu vi em algumas salas que eu estava,
né, participando dessa mentoria que eu faço, eu vi pessoas ali que pagaram 50 mil reais fazerem uma conexão ali dentro da sala, falarem ali, ter uma conversa, fazer um negócio ali e ganhar 10 vezes mais do que o valor que ela pagou só porque ela conheceu alguém ali dentro que tinha interesses e propósitos iguais. Puderam fazer um negócio ali dentro, puderam, fora as pessoas que estavam aí com a vida, né, com, por exemplo, princípios que são ensinados, que estão travando a vida da pessoa, questão de entender paternidade, cura da alma, cura da mente, todo esse tipo de coisa. Por isso que Jesus mandou sacudir poeira dos pés e seguir em frente. Isso aqui é uma das... essa chave, quem pegar aqui, talvez, nos 45 do segundo tempo, vai conseguir impedir do barco se afundar. Por quê? Jesus deu uma instrução. Você vai chegar para a pessoa e você vai lançar a palavra. Se ela rebater, ela não recebeu a palavra, ela rebateu a palavra. O que você tem que fazer? Sacudir a poeira dos pés e seguir adiante. Mas o que a gente faz? Eu vou conseguir ganhar essa pessoa, eu vou conseguir convencer ela, eu vou assumir os problemas dela, quem sabe eu ajudando ela, ela se constrange e me ouve. Então, Jesus não falou para você pegar o problema da pessoa para resolver. Ele não falou para você comprar o problema de ninguém. Ele não falou para você insistir. Ele falou o seguinte: lança a palavra. Quantas vezes eu, como pastor, cheguei para a pessoa e falei, o problema é aqui, de graça, tá? De graça. Aí a pessoa riu, zombou, ou não deu crédito, ou deu crédito, não, obrigado, pastor. Só que aí você vê depois a pessoa pagando o curso. E eu não acho errado, não. Graças a Deus ela está pagando o curso. Pagando o curso para ouvir o que eu já tinha falado de graça. Eu entendendo isso, tá? Eu entendo claramente o meu chamado pastoral. Não tenho dificuldade hoje de separar as coisas. Mas eu entendendo isso, eu criei uma mentoria para que eu também faça renda e recurso através de informação. Então eu dou informação para essas pessoas em troca do quê? De dinheiro, porque a informação sem preço não tem valor. Eu tenho experiência suficiente, porque antes de eu ser pastor, eu já ensinava, eu já instruía, e eu posso te afirmar isso com toda certeza. Informação sem preço não tem valor. E você vai se frustrar tentando ajudar pessoas. Você vai dar as informações que você pagou, você vai dar de graça, e essa pessoa vai jogar na lata do lixo e ainda vai te descredibilizar. Por exemplo, o que acontece muitas vezes em mentorias? Você faz lá uma filtragem para entender se aquela pessoa ela tem o perfil do que você oferece como conteúdo, e às vezes você deixa passar, e a pessoa vem para a mentoria. Só que uma das coisas que você tem que analisar quando você vai instruir, ou você vai dar curso, ou pastorear, o que for, é se aquela pessoa ela é uma pessoa que pega a informação e aplica. Porque veja só o que acontece. Eu experimentei isso como pastor e como mentor. A pessoa pega a informação, ela paga, tá? Ela vai lá e paga. E às vezes ela paga achando caro, mas paga. Só que você passa a instrução para ela, ela não faz o que foi instruído. Aí quando passa 3, 4 meses, alguém chega para ela e fala assim: e aí, está gostando da mentoria? Ah, já tem 4 meses que eu estou fazendo, não mudou nada. Porque a pessoa acha que o fato dela pagar e assistir a aula resolveu o problema dela. É igual o pessoal que fala assim: se você ler 50 livros no ano, sua vida vai mudar. Vai mudar se você aplicar o que você leu. Se você não aplicar o que você leu, não vai mudar nada. Então, esse tipo de perfil de pessoas, a mentoria, ela já filtra. Porque a mentoria, ela vai te oferecer informações aplicáveis que vão ajustar áreas da sua vida e criar uma mentalidade diferente da que a gente tem quando a gente entra.
E muitas pessoas criticam porque elas não entendem. E eu já fiz isso, eu já critiquei por não entender. E sempre você vai ser criticado por alguma coisa. Você só precisa escolher pelo que você vai ser criticado. Toda pessoa, Sara hoje, porque tem um dia da semana da mentoria que é para mulheres, um dia que é para o homem, para os homens, e um dia que é para os casais. Aí hoje minha esposa estava na mentoria das mulheres, hoje de manhã. Aí teve uma palavra lá que falou na mentoria que é: se você tem vergonha, eu vou falar com as minhas palavras que eu não lembro exatamente como foi a frase. Mas é como se fosse assim: você não tem como crescer, você não tem como desenvolver, você não tem como prosperar se você tem vergonha. Se você tem medo do ridículo, você tem medo de ser ridicularizado. Se você tem medo de ser ridicularizado, você nunca vai fazer nada ousado. Você sempre vai ficar pisando em ovos e medindo palavras. Ai, o que vão pensar de mim? Ai, porque vão falar de mim? O que eles vão achar? Eles vão zombar de mim, eles vão rir de mim. Enquanto isso, as pessoas vão estar fazendo a vida delas. E você vai estar lá sentado numa cadeira em casa, frustrado, pensando por que as suas coisas não dão certo, porque as pessoas vão pensar de você. E isso ainda vira um ciclo, porque os anos vão passar, as coisas não vão acontecer, e no final você... Ah, a Sara escreveu aqui, ó: só prova do extraordinário quem não tem medo do ridículo. Exatamente isso. Então, outra coisa que, acrescentando no ponto 1 da obstinação de Jonas, tá? Quando alguém insiste em fazer tudo sozinho, baseado apenas na própria vontade, acaba pagando caro. Perda de tempo, perde oportunidades e atrai tempestades desnecessárias. Então, por exemplo, tem coisas que eu consegui ajustar na minha vida, eu demorei 5 anos. Acerta, erra, dá errado, toma prejuízo, paga, perde o dinheiro, toma prejuízo de novo, acerta, erra, pergunta para alguém, não deu certo. Aí você perdeu 5 anos da sua vida, gastou dinheiro, perdeu, tomou prejuízo, se frustrou, se chateou, se magoou, teve problema com pessoas, perdoou, foi perdoado. Aí quando você vai ensinar a pessoa, em 1 hora você consegue fazer ela não passar por isso. Mas o obstinado, sabe o que ele fala? Não, eu vou fazer do meu jeito, nem que eu tenha que gastar 5 anos e me arrebentar todo. Essa pessoa, você tem que se afastar dela. Essa pessoa afunda barco, essa pessoa afunda sua vida. Outra coisa que acontece: se você, nesse momento agora que você está vivendo, se você estiver prosperando, se estiver melhorando de vida, talvez você está assistindo aqui, você está percebendo que está dando uma melhora nas suas finanças, está melhorando as suas coisas na sua vida. Pode ter certeza de uma coisa, guarde essas minhas palavras. Vai aparecer pessoas te procurando e vão pedir para você ajudá-las. Se você não souber discernir como ajudar com sabedoria sem comprar o problema, essa subida que você está tendo vai fazer assim, ó. É parte do ciclo. Se você não entender, como é que você ajuda as pessoas? Você dá instrução para elas. Então você passou por isso, você sabe como resolver. Então você fala: você quer que eu te ajude? Tá bom, então senta aqui que eu vou te passar umas tarefinhas. E aí você passa as tarefas para a pessoa. Se a pessoa fizer as tarefas, aí você dá um incentivo, você vai ajudar financeiramente, alguma coisa, você dá um valor e dá mais instrução. Porque você precisa fazer ela voltar para o prumo. Mas se você comprar o problema dessa pessoa, marca aí, ó, a bomba relógio que você pegou para você. Seu barco está com data marcada para afundar. Porque faz parte do ciclo você entender isso. E eu já repeti esse ciclo na minha vida muitas vezes. E eu posso te dizer, você não precisa passar 10 anos quebrando a cara. E agora está recebendo isso de graça. Agora, quando você entender o valor da informação, você vai pagar sem dó. Porque quem entendeu isso e paga a minha mentoria, ele paga, ele acha barato. Ele fala: não, aquilo lá que você me falou e eu fiz, eu ganhei muito mais do que o valor que eu te paguei na mentoria. A mesma coisa a terapia. Eu faço terapia, mas eu tenho princípio cristão. Eu não vou segurar a pessoa 10 anos na terapia. Tem resultados na minha terapia em 1 mês que as pessoas não têm em 5 anos. Porque eu não vou ficar ali, vou dizer enrolar, não estou dizendo que os outros enrolam, estou dizendo assim, eu vou ter intervenção, eu sei como colocar uma intervenção ali, que se a pessoa pegar aquilo que eu falei, ela já vai para casa
na outra sessão ela já volta diferente. Então eu tenho pessoas que fazem terapia comigo, que em 1 mês, 2 meses, elas já falam assim, ó, já foi uma revolução na minha vida. Por isso que elas começam a indicar para outros, por isso que elas pagam e acham barato, elas acham barato, eu vou ter que aumentar o valor da minha terapia. É a mesma coisa a mentoria. Minha mentoria, R$5.000, R$5.000 é muito dinheiro. Você perde R$5.000 numa besteirinha que você fizer hoje aí na rua. Porque você não se atentou a determinadas coisas. Se acabar seu casamento, sua relação com seus filhos, a forma como você enxerga a vida, a sua fé, como que a sua fé está, como que seus princípios são fundamentados, na verdade. Princípio de honra, princípio de gratidão. Ah, eu já sei como é isso, não sabe. Porque você não tem diagnóstico próprio, você não faz autoanálise, você não sabe o que é reflexão, não sabe como pensar. A gente foi treinado por esse sistema de mentalidade do mundo a não pensar. É copia e cola, copia e cola, copia e cola. As pessoas têm uma tendência à idolatria, e quando elas encontram um ídolo, tem gente que pulou do Bolsonaro para o Pablo Marçal, pulou do Pablo Marçal para não sei quem. O ano que vem nós vamos descobrir quem que é o novo ídolo. Porque a pessoa que não pensa, ela cria ídolos. Pastor não é ídolo, pai não é ídolo, presidente não é ídolo. Nós temos que apontar para Jesus, a verdade está em Jesus. E tem pessoas que vão nos dar informações, uma oração com uma unção, que você ora para uma pessoa, você quebra um jugo ali na mente dela, isso aí revoluciona a vida da pessoa. Um livro que você pega cheio de unção, você lê uma página dele, o Espírito Santo fala dentro de você, sua vida muda. Mas quem não dá valor nisso, quem não paga preço das coisas, não desfruta do valor daquilo. Então, eu quero o livro de graça, eu quero um pastor. Tinha um pessoal, há muitos anos atrás, aí, que além deles não terem a nossa chamada por valiosa, por que eu falo valiosa? Porque por muito tempo eu vivi só de ofertas. Então, as pessoas que valorizam, elas ofertam. Elas valorizam a chamada, elas valorizam a sabedoria, elas valorizam a disponibilidade, e elas querem honrar o Senhor, e elas também querem honrar aqueles que estão trabalhando no Senhor, elas ofertam. E algumas pessoas, além de não serem ofertantes, elas ainda acham que você é personal pastor. O que é isso? Se você não estiver disponível a todo momento, então você falhou. Então, olha, eu preciso de uma oração, eu preciso de uma palavra, olha pelo meu filho, olha pelo meu marido, olha pelo meu cachorro. Olha, eu preciso falar com você agora, posso te ligar, posso fazer uma videochamada, olha, eu estou passando por isso, estou passando por aquilo. Ou seja, isso faz parte. Eu não estou falando isso como algo ruim, é parte. Mas por que, apesar, eu estou falando como que eu observei essa situação. Apesar de eu ter me dado de forma disponível, feliz e alegre por estar fazendo o que eu fui chamado, não teve resultado com essa pessoa. Não teve. Foram anos e anos e anos e não teve resultado. Sabe por quê? Porque não tem valor. Se você lê a Bíblia, porque tem gente que fala assim, eu vejo no Instagram várias pessoas falando assim, eu já li a Bíblia inteira. Tá, mas você entendeu? Porque eu já li mais de 10 vezes a Bíblia. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu não entendi ainda muita coisa. Eu entendi algumas coisinhas, uns 1%. Se você leu uma vez e entendeu tudo, você podia fazer um curso para a gente aprender, porque mais de 10 vezes que eu li a Bíblia, eu não entendi tudo ainda. Aliás, eu não entendi nem 5% do que está lá. Mas a gente aprende o suficiente para que a gente ajude outras pessoas e para que a gente, em primeiro lugar, ajuste a nossa própria vida, né? Nossa fé, nossa caminhada. Então, na Bíblia, você vai ver claramente, tanto no Antigo quanto no Novo, tem textos que com clareza você vai enxergar isso. Se você não honra o profeta, você não recebe do que ele carrega. Não recebe. Vou falar 2 exemplos. Um exemplo no Antigo Testamento, Elias, quando foi na casa da viúva, a viúva só tinha um pão e um farelo lá para fazer o pão, ela e o filho dela, era a última porção de alimento que ela tinha, e o profeta chegou lá e pediu para ela aquele alimento. Ela entregou para o profeta, ela creu na palavra, e ele disse que não ia faltar mais recursos para ela. Era a botija que fala, mas vamos trazer para o nosso contexto.
ela creu, porque ele era um profeta, e o que ele disse aconteceu. E nunca mais faltou alimento naquela casa. Isso é um exemplo. Mas isso é Antigo Testamento, pastor, não é assim mais. Tá bom, então vamos para o Novo. Jesus chegou em Nazaré, na cidade onde ele cresceu, e em todas as cidades que Jesus passou, todas as pessoas foram curadas, pessoas foram libertas, pessoas foram salvas, e foi acontecendo tudo, mover. Multiplicação dos pães, fulano lá, o outro Lázaro ressuscitou. Quando chegou em Nazaré, a Bíblia diz assim, e nada ele pôde fazer. Você já imaginou Jesus, o Filho de Deus, o Messias, a encarnação do Deus vivo, nada pôde fazer. Por quê? Porque o profeta não tem honra na sua casa. Porque o povo chegou e olhou e falou assim, rapaz, mas esse aí não é o menino lá, como é que chama o menino lá, o filho de José, não é o filho de José? Ah, que conversa é essa? Ele apareceu agora com essa conversa de que ele é o Messias. Nada aconteceu naquela cidade. E a mesma coisa é até hoje. Então, todas as vezes, essas pessoas que talvez você conheça, que falam assim, pastor isso, pastor aquilo, igreja isso, igreja aquilo, elas podem experimentar milagres da fé dela, em termos de, porque Deus ele é misericordioso, é a graça para todos, porque Deus faz milagre na vida de quem nem conhece Jesus, quanto mais de quem é filho dele. Agora, o que o profeta carrega, que muitas vezes é algo grandioso para você, você não recebe, porque você não dá crédito, porque você descredibiliza, porque você, eu falo você, né? A gente, nós, o ser humano, nós descredibilizamos, nós criticamos, nós não temos honra, a gente acha caro, sabe? As pessoas, eu sempre falo isso para as pessoas, olha, irmão, quando alguém vem criticar dízimo e oferta, eu falo, irmão, se você não concorda, não dê, tá? Falo só isso, eu gostaria de falar mais coisas, mas como eu estou aqui, eu vou falar mais coisas. Olha, você pensa que a sua crítica vai fazer alguma diferença na vida de quem ensina, de quem prega? Vai fazer diferença na sua própria vida, você está tacando pedra em si mesmo. Você está cuspindo para cima quando você começa a falar essas coisas. Quando começa a falar de igreja, falar de pastor, falar de dízimo, falar de coach, falar de isso, falar daquilo, essas pessoas que têm crítica e julgamento, ontem a gente falou sobre isso, sobre Judas, ela está cuspindo para cima, vai cair na testa dela. Ela é a única pessoa prejudicada nessa história. O que nós fazemos e nós acreditamos, as críticas não mudam em nada a nossa vida. O que eu falo, o que eu ensino, a pessoa vem e critica. Porque agora você vai fazer mentoria, você é charlatão, está desviado, perdeu a unção. Olha as coisas que eu escuto. Perdeu a unção, está desviado, entrou um diabo na sua vida. Porque agora não sei o que lá, agora virou coach, está andando com coach, só anda com... Sabe, esse tipo de coisa. O que muda na minha vida? Não muda nada. Mas quem está falando isso, ele vai ter que colher. Porque é uma lei. Você planta honra, você colhe honra. Você planta desonra, você colhe desonra. Tem pessoas que falam as coisas aleatoriamente, não pensa no que você está falando, faz compromisso com todo mundo, quer ser legal com todo mundo, aí promete coisa para todo mundo, é legal com todo mundo. Aí o que acontece? Quando algo de ruim vem para a vida dela, ela descobre que ninguém está com ela. Que quem planta vento, colhe tempestade. Todas as lives que eu estou passando aqui para vocês estão sendo gratuitas. Então alguém vai dizer assim, então quer dizer que agora tudo que você ensina é pago. Mas o que eu estou colocando gratuito aqui, está dando valor? Está dando valor no gratuito? Então, não serve o pago e não tem valor o grátis. Então como é que faz? Como é que faz? Explica isso para mim. O de graça não tem valor. E o pago é muito caro, é charlatanismo. Eu até perguntei uma vez para uma irmã, eu falei, irmã, me dá uma solução então. Como é que eu faço então? Qual que é a melhor forma de eu fazer então? O gratuito não tem valor. Eu não preciso ofertar para pastor. Deus chamou ele, Deus provê ele. Eu não tenho que dar dinheiro para pastor. Tá bom. Então eu vou entrar nessa vibe aí dessa concordância. Então, realmente, ninguém tem que dar nada para pastor, não, porque pastor não tem que receber nada, não. Tranquilo. Então, vamos vender a informação.
Ah, mas aí você está vendendo o que Deus te deu de graça, e aí você está mercenário. Então, beleza, também estou de concordância com esse outro grupo. Agora, me diz, qual é o meio, então, de eu ter um trabalho que seja digno de receber, que eu possa... Não tem jeito de não ser criticado. Eu estou falando isso agora, vê só, eu dei essa volta toda, eu vou falar porque me veio de falar isso aqui para alguém que talvez não esteja online aqui, mas em algum momento vai assistir esse vídeo. Será que você não devia já estar fazendo algo e você não faz ainda porque você tem medo das críticas? Será que você não está falando o que Deus mandou você falar, não está fazendo o que Deus mandou você fazer? Será que você não está igual Jonas, afundando o barco de todo mundo, acabando com o seu tempo de vida na terra, porque você está preocupado com o que as pessoas vão falar de você? Porque você está com medo do que elas vão te criticar, né? Porque assim, crítica não tem jeito de escapar. Não tem jeito de escapar, porque mesmo se você se esconder dentro de casa, se trancar no quarto, o pessoal vai estar lá fora criticando. Então não tem jeito de escapar. Se você não aprender a lidar com isso, você vai perder o seu tempo na Terra. Daqui a pouco tem 70, 80, 90 anos, se chegar até lá e não fez nada, pensando no que as pessoas vão pensar. Antigamente eu tinha vergonha de cobrar porque eu achava que se a pessoa se chateasse comigo que eu estou cobrando. Hoje eu cobro, porque se ela se chatear, já é mais um motivo para eu saber com quem eu estou lidando. A gente tem que começar a entender o seguinte, irmão. Seja justo, seja honesto, seja íntegro, seja de boa fé. Quem não gostar de você, mesmo sendo assim, é um favor para você. E o Felipe colocou aqui um texto, ó, Jesus falou, chega lá e fala a verdade para a pessoa, a verdade do evangelho, da salvação, em amor, com amor no coração, né, com desejo de ver aquela pessoa salva e livre. Não quer, rejeitou, descredibilizou, criticou, julgou. Irmão, até mais. Que Deus te abençoe e abra seu coração. E segue em frente. Não tem outro formato de vida que vai fazer você desenvolver o que Deus está propondo para você. Seja empresarial, seja ministerial, seja, sei lá, familiar. Se você não entender esses pontos, você sempre vai estar escravo da opinião dos outros e, consequentemente, todo dependente emocional, ele vai se endividar financeiramente também. Porque a dívida emocional, quando você acha que você deve alguma coisa para as pessoas, a não ser o amor, você vai transparecer isso na sua vida. Você vai ficar cabisbaixo, você vai secar suas fontes de recurso, você vai ficar enclausurado, capaz de vir uma depressão, e as pessoas vão parar, você vai perder o brilho, aí as pessoas não vão estar mais vendo seu brilho, elas vão parar de criticar você e vão lá criticar outro. E você vai ficar lá no fundo do poço, no buraco. Será que essa palavra aqui ajuda alguém? Talvez que está enfrentando um momento da vida e está falando assim, ah, mas por que isso, por que aquilo? Igual o Jonas, porque chegou uma hora que começou a tempestade derrubar o barco, e eles começaram a se preocupar, e agora o que a gente faz? É culpa de quem? É o Deus de quem? Então a arrogância de Jonas fez ele acreditar que ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Ele foi na certeza. Por isso ele insistiu no erro. E a consequência? A arrogância, ela cria cegueira. A pessoa obstinada, ela é perigosa. A pessoa cega, teimosa, ela é perigosa. Se você ficar perto, o negócio, as tribulações que vêm vindo para a vida dela, vai pegando todo mundo que está ao redor. Mas eu vejo irmãos meus na fé, eu vejo pastores amigos meus comprando o problema de todo mundo, se arrebentando com a família, comprando o problema dos outros. Porque falou uma vez, falou duas, a pessoa não quer, ele tá lá, não, mas querido, amada, querida, não sei o que. Irmão, eu tenho uma coisa muito valiosa para sua vida, muito. Tá disposto? Tô, senta aqui. Senta aqui, porque eu tô com tempo, tô com disponibilidade e tô com energia para te ajudar. Só que depende mais de você do que de mim. Tá certo? Tá certo. Combinado? Então vamos lá, começa aí. Primeira tarefa. Isso. Tá bom. Aí volta. Não, mas é porque... vai fazer ou não vai fazer? É assim que tem que ser. Já foi-se o tempo. Quando não existia rede social... Seja bem-vindo aí, pastor Fábio, Genice, acho que a Genice é de Cabo de Santo Agostinho, né?
quando não existia rede social, né, não tinha abundância de informação disponível, tudo bem. Exige um pouco mais de esforço de ambas as partes para a gente conseguir chegar numa conclusão. Mas hoje, que a pessoa fica com o celular na mão 24 horas, e aí quando você vai dar uma informação para mudar a vida dela, ela, além de não receber, ela ainda quer te ajudar, ela quer te dar uma informação que não serve nem para ela, não dá mais tempo, não tem mais energia disponível. Hoje, cada meia hora de tempo, energia, unção e informação é caríssimo. Caríssimo. Se você entender isso agora, você não vai perder mais tempo. Depois que eu entendi isso, algumas pessoas vão embora, porque elas acham assim, não tem mais onde eu sugar o sangue, então para mim perdeu a graça. Porque a sanguessuga em Provérbios fala dela, tá? Vai lá em Provérbios ver como é que é a sanguessuga. A sanguessuga só fala assim, ó, me dá, me dá, me dá. A sanguessuga, quando acaba o sangue, ela vai embora, vai para outro hospedeiro. Ela é uma parasita. Mas quando você entende quem é parasita e quem não é, você faz o seguinte, a sanguessuga não te pega mais, o parasita não te pega mais, e as pessoas que verdadeiramente querem, com meia hora... Vou te falar uma coisa, irmão, teve situações que eu gastava 2, 3 horas de conversa e não virava nada. Hoje, às vezes com um áudio de 15 minutos, a pessoa de coração aberto, depois de uma semana ela vem falar assim, nossa, pastor, olha, tudo se abriu, aquilo lá, minha cabeça abriu, eu estou me relacionando melhor com fulano, eu vi que não era do jeito que eu estava enxergando, às vezes com 15 minutos. E teve pessoas que eu acompanhei por anos, não era um dia não, anos. E se você encontrar essa pessoa hoje, é capaz dela falar assim, legal, Léo e Sara é gente boa, mas não mudou muita coisa na minha vida, porque o que eu aprendi mesmo, eu aprendi na Bíblia. Agora o que eu estou passando para vocês é mudança de vida. Seja você empresário, pai de família, pastor, líder, se você assistir esse vídeo hoje, aí depois você coloca lá nos comentários, tá? Coloca assim, quanto vale essa informação? Mano, não precisa colocar, R$100, R$1.000, R$10.000. É só para dizer, só para você refletir. Só para você refletir quanto vale. Porque todo mundo que não dá valor, ele também não é valorizado. As pessoas que eu conheço, que eu caminhei próximos, que eu pastoreei, ou que eu fui irmão na fé, fui companheiro, todas elas que não valorizaram oferta, honra, que não foram abundantes na oferta, todas elas. Quando você vai ver, é assim que elas são tratadas pelas pessoas. Porque assim como você faz com as pessoas, é assim como as pessoas fazem com você no sentido da colheita. Então, se você é uma pessoa que não valoriza, eu, por exemplo, eu e minha esposa, a gente pensa o seguinte, tudo que tem valor tem um preço. Então, tudo que eu quero de graça pode me ajudar se eu der valor naquilo, certo? Mas quem me deu, eu valorizo. E muitas vezes a forma de expressar valor é monetária. É o que eu sempre falo nas minhas lives. Quem acha errado, não precisa concordar, pode parar de me seguir, porque o dinheiro, quando a pessoa vai numa loja, ela vai comprar alguma coisa, ela não paga um preço por aquilo. E por que ela paga? Por que ela paga? Porque ela acredita que vale aquilo. Porque se ela acreditasse que não vale, ela não pagava. Se ela vai lá e compra uma televisão por R$2.000, ela está dizendo que vale R$2.000. Se ela falar não vale R$2.000, ela não compra. Então toda afirmação que a gente faz em relação ao valor, ele é expresso de forma monetária. É a mesma coisa os pais criam os filhos. Eu amo meu filho, aí ele vai lá e faz o quê? Dá comida, dá casa, dá escola, dá roupa, não é toda forma de amor tem uma ação. E custa. Porque quando você cria seus filhos, você tem que manter. Você trabalha, tem pais muitas vezes que não precisavam trabalhar tanto. Eles trabalham dobrado, por quê? Para sustentar os filhos. Toda declaração de amor, ela envolve dinheiro. Quem não entende isso, ele vive fora da realidade, das relações. Porque quando você vai no aniversário, por que você dá um presente?
Porque você valoriza a pessoa. Se você não valorizar, você nem vai no aniversário. E se você foi não levar um presente, talvez você não tenha o recurso na hora, mas você ficou com o desejo de dar. Se você não dá o presente, é porque você não dá valor nessa pessoa. Mas não é assim? Quando você chega no dia do Natal, você não quer dar presente para todo mundo? Então, todas as expressões de honra, de consideração, aí quando a pessoa vai, tudo isso aqui eu falei, quem for lá no começo vai entender. Aí quando a pessoa vai contratar um coach, ela acha que o coach tem que dar o curso de graça para ela. Porque ele é charlatão, porque ele é, como é que chama? Mercenário. As pessoas que pensam assim, geralmente vivem na miséria, porque ela recebe o valor que ela dá nas coisas. Ela recebe o valor, as pessoas valorizam ela o tanto que ela valoriza quem tem valor. Se ela não valoriza quem tem valor, ela também não é valorizada. Porque você só dá o que você tem. Se você não dá valor, é porque você não tem valor. Por isso que tem gente que não consegue cobrar. Por que ele não consegue cobrar? Porque ele não tem valor, ele não se acha digno de receber. Ele não tem senso de merecimento. E aí fica na miséria. Aí deixa de sofrer uma crítica, porque eu prefiro receber crítica e viver o que eu acredito. Aí fica com medo de ser chamado de charlatão e é chamado de pedinte, de mendigo. Eu sou pastor, eu posso falar sobre isso. Posso falar claramente. É melhor você ser criticado por ensinar a verdade do jeito que você crê, com valor, do que você. Eu prefiro ser chamado de charlatão do que de mendigo, ou de pedinte, ou de miserável. Eu prefiro ser chamado de charlatão. Porque crítica, elas sempre vão vir. A diferença do seu posicionamento é qual que você está disposto a receber. Eu prefiro ser chamado de mercenário, de charlatão, para pessoa que não tem entendimento. E quem falar um negócio desse aí sobre a minha pessoa não tem entendimento. Mas eu prefiro receber esse tipo de crítica do que falar que eu sou pedinte, mendigo, que eu fico mendigando, porque a gente prega um Deus maravilhoso que supre, que é fiel, que é isso, que é aquilo, que é aquilo outro, que é aquilo outro, que é aquilo outro, que é aquilo outro, e depois a gente fica mendigando as pessoas. Não é melhor você dar o valor naquilo que Deus te deu, como o pastor Felipe escreveu aqui, pérola aos porcos? Pérola é valiosa, é valioso. Lá em Provérbios fala sobre vender e comprar sabedoria. Toda a Bíblia você vai ver expressões financeiras de honra. Jacó precisava do faraó, porque o faraó era muito mais poderoso no sentido natural do que Jacó. Jacó chegou, ele mandou pegar o que ele tinha de melhor, falou para os filhos dele, pega o que tem de melhor aqui nosso e leva para o faraó para honrar ele. Porque ele reconheceu a autoridade do faraó. Mas o faraó não era de Deus. Então, ele mandou honrar a autoridade. Ele pegou. Tudo tem símbolo na Bíblia. Tudo tem símbolo de honra na Bíblia. Mas a gente, quando tem um coração desonroso, um coração mesquinho, aí a gente fica criando subterfúgios e narrativas para afirmar a nossa mentalidade de miséria e de escassez. Tudo que é falado nas minhas lives é para libertar. A verdade que liberta. Teve uma irmã que perguntou para mim essa semana, pastor, se essa live aí for para mim, né? Não, eu falei, não, irmã, pelo amor de Deus, eu não vou fazer uma live direcionada para ninguém, não. A live é para jogar informação. Se te serviu, eu fico feliz. Eu fico feliz de saber que te serviu, mas eu não fiz direcionado para você. É a humildade de cada um de pegar essa informação e dizer assim, eu preciso alinhar a minha vida. Tem algumas coisas que estão desajustadas aqui, e está na hora de eu parar de gastar meu tempo, minha energia, minha unção com aquilo que é errado e aquilo que está no engano. Tá bom? Para finalizar, a teimosia prolongou o sofrimento de Jonas, né? Eu falei sobre mentoria no começo e no final, falei sobre pastoreio, falei sobre terapia, falei sobre instrução, sobre pai, né? Pai, pastor, toda pessoa que instrui. Ela encurta o caminho e realinha o propósito. Por que tem empresários? Eu vi um empresário que ele pagou 180 mil numa mentoria. Por quê? E como o cara trabalha com muito dinheiro, ele sabe que uma decisão errada, ele perde R$500 mil. Ele perde R$500 mil numa decisão errada dele. E aí ele paga 180 para ouvir alguém falar para ele, e na hora que ele toma a decisão, ele não perde os 500, ainda ganha mais 500. Ou seja, eu vi também uma outra mentoria do Flávio Augusto. Não é a minha área, tá? Minha mentoria não é sobre esse tipo de... Eu não tenho
conhecimento técnico nessa área, mas ele cobrou R$1 milhão na mentoria, um almoço, tá? R$1 milhão, o cara pagou 2 horas de almoço. Cara, que loucura é essa? Vocês não têm noção do tanto que eu já critiquei isso. Aí ele falou pro cara o seguinte, ó, isso aqui, tá errado a parte fiscal, a parte sua de tributário, não sei o que e tal. Falou pro cara lá meia hora, conversando e comendo. E ele ainda falou pro cara assim, se tudo que eu te passei, você aplicar exatamente do jeito que eu te falei e não der nenhum resultado, você me avisa que eu te mando R$1 milhão de volta. O cara depois deu testemunho que em um ano ele economizou. Por que ele economizou? Porque eram questões tributárias. R$9 milhões. Então você acha que o cara que paga R$1 milhão no almoço, ele é burro? Burro, às vezes, sou eu, que penso que ele está rasgando R$1 milhão. Só que ele sabia o que ele estava fazendo, onde ele estava investindo. E R$1 milhão que ele pagou virou 9. Numa conversa. Quem cresce é quem abre a mente. Porque se a minha mente for pequena, não cabe a sabedoria que eu preciso receber para crescer. Enquanto minha mente for assim, ó, só cabe minha religiosidade. Quando a minha mente abre, aí a sabedoria, porque a sabedoria é infinita. Tá? A mente assim só cabe religiosidade. Só cabe uma cartilha de regras e normas, pode ou não pode. Quando a minha mente abre assim, ó, Deus pode colocar a sabedoria dele. Nós que somos cristãos, a única coisa que a gente não pode desviar o nosso coração, a única coisa, isso é o mais importante. O dinheiro não pode ser o mais importante. Nunca. As riquezas, o dinheiro. Quando eu olhar uma pessoa que verdadeiramente ela quer o Jesus, ela quer mudar de vida, ela quer sabedoria, mas ela não tem, eu tenho que ter o coração de dizer, ó, o meu alvo não é o dinheiro, eu vou te ajudar de graça porque não é o dinheiro o meu alvo. E isso aí a gente nunca pode perder. Se você entender essa chavinha, toda vez que eu estou atendendo alguém ou que eu estou numa mentoria, eu só penso assim, por que eu estou aqui? É pelo dinheiro dessa pessoa ou o meu desejo do meu chamado de ajudar ela? Se isso não sair do meu coração, eu sei que até o fim eu vou perseverar no caminho correto. Agora, se o dinheiro passar a ser mais importante para mim, Abraão deu dízimo, mas apenas 30% dos pastores são dizimistas. Não, tem bastante pastor Felipe, que é dizimista na própria igreja. Ele dá no próprio gasofilácio. Então ele está fazendo um ciclo assim, ó, né? Mas, né, a live de ontem a gente fala sobre isso. E aí, a gente tem que guardar nosso coração da ganância. Sabe aquela ganância de dizer de mais dinheiro, eu quero mais, é pouco. Por isso que a gente tem que estar sempre com o coração voltado a Jesus e principalmente na generosidade, que aquele dinheiro também ele se transforma em fruto, que eu possa abençoar outras pessoas que estão em necessidade naquele momento, que eu possa investir em missões, que eu possa sempre transformar aquilo também no bem de alguém, financeiro também. Nós temos que ser os maiores ofertantes, os maiores doadores, tem que ser os pastores. Os pastores têm que ser os caras assim que não tem dó de dinheiro, porque aí ele vai chegar até o final com o coração em Jesus. Não foi só sobre pastores aqui, então se você assistiu essa live, pode mandar para qualquer tipo de pessoa. Não tem problema você mandar para alguém que é crítico e julga, deixa ele colocar nos meus comentários lá as críticas, deixa ele xingar, criticar, falar o que quiser, não tem problema, não ligo, tá? Porque eu já entendi, a chavinha na minha cabeça já virou em relação a isso. Então fique livre para mandar para quem você quiser. Deus abençoe, uma ótima terça-feira para vocês. E não deixe de compartilhar esse conteúdo. Esse é gratuito.